Maria, adoradora, e Lázaro, ele ocupa um cargo maravilhoso. Às vezes nós ficamos inquietos, ficamos tristes, porque nós não temos título. Achamos que o título é importante, mas nós achamos que o título de pastor, de apóstolo, de bispo é um dos maiores títulos que nós podemos receber aqui na terra. Mas o maior título é ser amigo de Jesus. Não, talvez você não entendeu. Quem sabe você ainda não está produzindo aqui no ministério, porque você diz assim: ai pastor, eu vou lá, mas o apóstolo César não me reconhece. Ô querido, lugar de reconhecimento é no ML. Aqui é lugar de adorar ao Senhor, aqui é lugar de buscar ao Senhor, aqui é lugar de não se preocupar com carteirinha de ministério, mas eu vim para adorar, e ninguém pode tirar ou matar um verdadeiro adorador. Lázaro é esse amigo. Eu imagino Jesus na casa de Lázaro, Jesus contando para Lázaro a respeito dos milagres que ele está fazendo através de Deus, porque os milagres que Jesus fazia, embora ele fazendo parte da pessoa da Trindade, ele necessitava orar. Eu não entendo como que você consegue viver sem oração. Eu não entendo como você quer ver milagres sem dobrar os seus joelhos. Eu não entendo como você quer viver tremendas conquistas sem pôr o seu joelho no chão, dizendo: Deus, eu sou totalmente dependente de Ti, eu sou totalmente dependente daquilo que o Senhor projetou para a minha vida. Se Jesus orou, o que você está fazendo e que não orou ainda? Jesus está contando para Lázaro. Jesus está dizendo para Lázaro assim: ó, sabe, tinha 10 leprosos. Esses 10 leprosos estavam designados a ter uma vida falida. Eles estavam prontos a ser exclusos da sociedade. Você fica de pé, minha irmã. Relemada é súbia. Esses 10 leprosos estavam designados, destinados perante a sociedade não fazer mais parte dali. Eles tinham que se retirar e ficar num lugar à parte. E quando eu estou falando desses 10 leprosos, eu estou vendo uma luta espiritual na sua mente. Relemanda soubia delirra, que nibiou de faia soia. É que você se julga inferior, e muitas das vezes tu diz: eu não vou conseguir alcançar os projetos que Deus tem para a minha vida. Hoje Deus está dizendo: eu estou arrancando do teu coração todo espírito de vitimismo, tudo aquilo que faz você se sentir fracassado, e digo: volta com espírito de agradecimento, porque eu sou fiel para cumprir aquilo que eu prometi para a tua história, diz o Senhor dos Exércitos. A sociedade estava dando o desígnio de falência, de final, mas Jesus estava chegando para fazer um recomeço. Dá uma olhada para o teu irmão e diga: Jesus, quando chega, Ele está pronto para fazer o recomeço. Esse casal lindo, fica de pé, fazer um favor. Deixa eu tentar achar a cor. Marrom dentro é bege. Relemande saia, relibiote, eli de coubia de nirefaz. Enquanto eu prego essa palavra, eu vejo Deus que está reescrevendo a história de ambos. Alamando de quirra de fácia. Das decisões que vocês têm tomado, existem pessoas que estão por detrás dizendo: não vai dar certo, vai dar errado, de que estão torcendo para que ambos quebrem a cara novamente. Não, a história desse homem no passado é uma história de ruína, era para que tu nem estivesse mais vivo, mas hoje o Deus Todo-Poderoso que chegou, hoje o Deus Poderoso que chegou nessa casa, Ele diz: eu estou dando uma oportunidade. Eu não estou olhando para o passado, mas eu estou firmando o presente e escrevendo o futuro. Vai dar tempo, vai ter festa e vitória, diz o Senhor dos Exércitos. Vai dar tempo, vai
ter festa. Marta, Maria e Lázaro, família que Jesus escolheu para ir descansar. Na forma humana, no cansaço que Jesus tinha, ele escolhia essa casa, e dessa casa ele encontrava abrigo. Jesus pode encontrar abrigo dentro da sua casa. Jesus, se chegar hoje, se chegar agora dentro da sua casa, chamado coração, como é que está o seu coração? Como é que está as tuas emoções? Jesus hoje está passando aqui, buscando guarida em nosso coração. Jesus, ele está contando a história a Lázaro, mas ele, enquanto está vivo no terreno, no térreo, ele está trabalhando. Se você olhar em todo momento da Bíblia, a Trindade não parou em momento nenhum de trabalhar. Jesus, ele sai juntamente com os seus discípulos e ele vai fazendo milagres, vai trabalhando, vai dando mentorias. E um problema acontece aonde? Na casa de Marta e de Maria. Eu fico assustada quando eu encontro pessoas que servem a Jesus e eles começam a dizer: eu estou enfrentando um problema na minha casa. Como que pode eu enfrentar um problema na minha casa? Ei, querido, não é porque você serve a Jesus que você está isento de problemas. Não é porque você serve a Jesus que você não vai passar por aflições. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, eu, teu Deus, venci o mundo. Eu passei uma dificuldade estranha há mais ou menos 3 anos atrás. 3 anos atrás eu tive uma obstrução intestinal. Eu conto isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu fiquei 45 dias sem ir ao banheiro, sem fazer as minhas necessidades fisiológicas. Minha barriga começou a ter uma distensão. Eu comecei a sentir dores, náusea, e eu falei: vou no médico. Eu já tinha primeiro passado para aquelas receitas caseiras, né? Come mamão, bebe água de ameixa, e faz isso, faz aquilo. E eu falei: vamos lá. E eu fui fazendo tudo aquilo, e nada resolvia. Até que eu fui no médico. E quando eu cheguei no médico, o médico pediu alguns exames, fez o exame de colonoscopia, e ele disse assim: a senhora está com um nódulo no reto e está pressionando o seu intestino. Nós vamos encaminhar a senhora para Jaú para fazer um tratamento lá. Vamos colocar uma bolsa para a senhora para ser coletado as fezes, porque nós vamos ter que começar a trabalhar com rádio e quimioterapia. Eu olhei para aquele médico e falei: o senhor está dizendo que eu estou com câncer? Ele falou: a senhora está com câncer no reto. Eu falei: então, antes de eu ir, eu queria 7 dias para mim orar. Ele falou: está bem agravado, está bem grave o que está no intestino da senhora. Eu acho que a senhora não tem esses 7 dias. Eu falei: não, eu quero 7 dias para mim orar. Nesses 7 dias eu liguei para algumas amigas de oração, e eu disse para ela: o diagnóstico que o médico deu para mim é câncer, e que eu vou usar numa bolsa de colonoscopia do lado de fora. E Deus, ele disse que ele é meu marido, então eu não quero usar essa bolsa. E brincando com as minhas amigas, eu disse assim: a bolsa que eu quero é uma bolsa da Louis Vuitton, mas bolsa de doença eu não quero não. As minhas amigas, mulheres de oração, dá uma olhada para a tua amiga e fala: você é de oração ou de confusão? Não, porque tem hora que a gente tem umas amigas que, pelo amor de Deus, abala a fé da gente. As minhas amigas olharam para mim e disseram assim: bom, se é uma bolsa da Louis Vuitton que você quer, nós vamos orar para Deus te dar cura. Quando deu 7 dias, eu vomitei 2,5 baldes de fezes. Fezes puras, fedia algo horrível. Eu comecei a chorar, e a minha amiga falou: pega, passa a mão numa toalha e vai no médico. Passei a mão numa toalha, cheguei no médico, o médico falou: eu falei para a senhora não tinha 7 dias, agora estourou, nós vamos ser obrigados a tirar tudo aí, e complicou. Eu vou encaminhar a senhora para Jaú. Eu falei: tá bom. Eu entrei na ambulância ali, vomitando, e aquele cheiro, passando mal. E aí o médico olhou para mim e falou assim:
lidar com esses crentes não é fácil. Eu falei, é verdade. Eu falei, eu sei que não é. Quando eu cheguei lá em Jaú, meu Deus falou para mim, pede um ultrassom. Eu falei, Deus, o médico já não está feliz comigo. E se eu começar a querer ensinar ele, vai dar problema. Deus falou, pede. E eu olhei para o médico e falei, faz um ultrassom. Ele falou, você está defecando pela boca. A senhora quer ultrassom? Eu falei, quero. Quando ele terminou de fazer o ultrassom, ele falou, dona Sandra, a senhora está com 15 pontos no intestino, a senhora não tem câncer, não tem nódulo, não tem nada. A senhora está curada. Ei, querido, aplauda Jesus, porque Deus me livrou do câncer. Aí você vai dizer, pastora, e qual é o final? Eu fui pregar na igreja em São Paulo, estava toda chiquitosa lá. E eu não estou nem contando do meu testemunho. Eu estou lá pregando, falando da bondade de Deus. Essa mulher está chorando, está chorando, está chorando, está chorando. E eu falei, nossa, eu estou pregando muito, porque pelo tanto que essa mulher está chorando, eu estou arrasando na pregação hoje. Não demorou muito, quando terminou, quando ela veio e falou, pastora, Deus tirou a minha paz e mandou da minha bolsa da Desvitou para a senhora. Eu falei, eita Deus. Acho que ela estava chorando de nervoso. O que eu estou dizendo com isso? Deus, Ele está no controle de tudo. Jesus está no controle do nosso futuro. Ele está no controle do nosso presente. E Ele já trabalhou de alguma forma específica que o passado contribuísse para o nosso presente. Jesus está andando, está conversando. Marta e Maria estão com um problema. Marta e Maria estão com um problema dentro da sua casa. Lázaro está doente. Lázaro está enfermo. E Marta e Maria está focado no problema. Ei, dá uma olhada para tua irmã e fala, tira o olho do problema. Marta e Maria estão tão focados no problema que eles esquecem que eles têm uma arma poderosa: amizade com Jesus. Não, talvez você não entendeu, eu vou melhorar. Você está tão preocupado com o seu problema que você esqueceu que tem uma arma poderosa: a oração, que te dá intimidade para falar com Jesus. Marta e Maria está ali ouvindo pessoas, está ali ouvindo pessoas que estão ajudando, auxiliando, dando até receitas caseiras para a situação de Marta e Maria. Até que Marta e Maria vê que Lázaro, aquele que é o provedor da casa, aquele que é o sacerdote, está indo de mal a pior. Você pode ficar de pé, lindo? Tomara que você saiba que você é lindo, pelo menos isso. Não, esse lindo aí. Eu quando falo fique de pé, linda, eu levanto. Eu posso estar até no último banco, eu levanto. Relemande saia. Elibiou de Kenirra, Elirefóbia de Nirreface. Marta e Maria estava enfrentando uma situação e os olhos dela estavam focados naquele problema. Enquanto eu estou pregando essa palavra, o meu Deus está dizendo assim: diga a Ele que eu sou dono do ouro e da prata. Elemando de que refácia. Enquanto você está preocupado com a sua vida secular, Deus está dizendo: tem surpresa chegando para a tua conta. Elemaia choia. Tu diz: Senhor, eu acho que eu vou precisar pedir emprestado. E Deus está dizendo: sou dono do ouro e da prata. Não vai precisar pedir emprestado. Já está chegando providência para a tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Marta e Maria estão preocupados com o problema. Marta e Maria estão olhando para o problema e as pessoas estão deixando Marta e Maria fragilizadas. Eu sempre digo: cuidado quem você traz para dentro da casa quando você está com problema. Tem pessoas que quando nós estamos com problema, eles começam a deixar a nossa fé fragilizada. Eles começam a dizer: ah, eu nunca vi Deus fazer isso. Ah, você está vendo, Jesus não chegou agora. Ah, porque é assim mesmo, eu também. Aqueles que já nunca viveram milagre, vão dizer assim: ah, eu também já orei tanto, eu esperei tanto e Jesus não fez nada. É mentira de Satanás, até o nada de Jesus é espetacular. Porque até mesmo quando Deus não está fazendo nada, Ele está nos dando livramento e está trabalhando em nosso favor. Fica de pé. O Senhor, eu não ia falar para o apóstolo assim: fique de pé.
Não ia ser tão assim. Sou ousada, mas nem tanto. Meu Deus, logo que eu me converti, eu vim aqui e já contei meu testemunho. Eu me converti bêbada, estado vulnerável, extrema pobreza. Meu Deus usou o profeta e disse: eu vou levar você nos 4 cantos desse mundo. Eu recebi aquela promessa sinceramente, diante de quem eu era, até mesmo diante de quem eu sou. Não fazia sentido. Se Deus dissesse para mim: eu vou dar um fogão com gás para você, eu ia falar yes. Agora os 4 cantos do mundo, fazer o quê? Passaram-se 30 anos. O telefone em casa toca. Quando o telefone toca, a moça disse para mim: pastora. Eu falei: oi, eu queria fazer um convite para a senhora. Eu falei: pode fazer, querida. Queria que a senhora viesse pregar aqui na Inglaterra. E eu olhei, escutei e falei: que bairro? E ela falou: na Inglaterra. Na minha cidade tem um bairro, um vilarejo chamado Recanto. E nesse bairro Recanto Maravilha tem Suíça, Londres. Eu falei: alguma dessas viela. Eu falei: que bairro? Ela falou: não, na Inglaterra. Era umas 8 horas da manhã. Eu comecei a dar risada e desliguei o telefone. Falei: pegadinha. E desliguei. Deitei. Não demorou muito, a moça falou assim: pastora, não desliga. Eu falei: pode falar. Ela falou: eu sou uma pastora que moro aqui na Inglaterra e eu quero trazer a senhora. Eu tive que me apressar para tirar o passaporte para mim ir para a Inglaterra. Eu tirei o passaporte. Preste bem atenção no que Deus está falando para você agora. Eu tirei o passaporte. Quando eu cheguei no voo, as aeromoças passavam, conversavam e ofereciam lanches, comida, bebida para as pessoas. E olhava para mim, eu estava firme, olhando para o nada, porque eu não entendia nada do que eles estavam falando. Eu estava disposta a 12 horas de voo e de jejum, porque eu não sabia nem como pedir o que comer. Até que uma aeromoça teve misericórdia de mim e perguntou se eu estava com fome. Ela fez bem assim, e eu fiz yes. E ela fez ticketing, e eu ticket, que era galinha. E foi assim que eu comi. Sabe o que Deus está dizendo? Começa a se preparar para a promessa que eu fiz para a tua vida. Eu vejo você com uma empresa na mão e você com medo de desenvolver esse empreendedorismo. O Eterno diz: sou eu que já dei o projeto, sou eu que já coloquei e disse que vou soprar nos 4 cantos. Eu dizia: Deus, meu ministério é pequeno demais. E Deus disse assim: pequenas empresas, grandes negócios. Ei, querido, o que Deus colocou na sua mão é suficiente. Tu vai para fora de outro país, tu vai andar aos 4 cantos da terra, e o nome do Senhor será glorificado, diz o Eterno. Tu vai. Interessante que depois que eu vim da Inglaterra, não sei falar inglês ainda, é só yes. Mas depois que eu vim da Inglaterra, quando eu estava lá na Inglaterra, já saí de lá com um convite para Portugal. Já fui. De Portugal eu saí para Boston. Olha, eu tô impossível. Já fui. De Boston agora eu vou para o Japão, Suíça e Orlando. Eu fico parada pensando, eu não sei falar nem bom dia em português direito, porque eu tenho a língua presa, então eu falo 3, 4. Mas mesmo assim a promessa de Deus está cumprindo na minha vida. Pastora, o que você acha interessante? Eu acho interessante que Deus faz a promessa para nós que somos filhos dele, e nós não se preparamos para a promessa. Esses dias eu acordei e Deus falou para mim assim: ó, estou te levando. Você não vai estudar, você não vai aprender a falar good afternoon, good morning, não vai fazer nada. Ei, querido, você tem uma promessa, você não vai fazer nada. Você não vai se preparar para essa promessa? Não, mas é impossível, eu sou pobre demais, a gente arruma tanta coisa do eu sou. Você não é ninguém, você é filho de Deus vivo. O eu sou está te enviando, e quando ele envia, ele está, querido, levanta a mão para o alto, porque eu quero profetizar a Deus dizendo assim: eu tenho uma chamada grandiosa que vai alcançar os 4 cantos desse país. Apenas se prepare para viver o eu sou na sua vida. Marta e Maria, eles estão tão preocupados com o problema que eles não conseguem, as irmãs, elas não conseguem sair de casa. Elas estão lá olhando Lázaro, estão lá cuidando de Lázaro. Talvez os vizinhos
estejam auxiliando Marta e Maria nesses cuidados, porque quando chegou a enfermidade na minha casa, quando a minha mãe ficou doente, os meus vizinhos, meus amigos, eles me ajudaram a cuidar da minha mãe. Eles ajudaram eu dar banho na minha mãe, alguém fazia comida. De alguma forma eles contribuíram para mim cuidar da minha mãe. Marta e Maria também estavam vivendo isso. Marta e Maria focada no problema. Num dado momento, elas lembram que elas são amigas de Jesus. Você não pode esquecer quem você é. Você é filho de Jesus. Não, Jesus tem um projeto com você. Você não, pastora, eu sou um Zé Ninguém, eu sou qualquer um. Isso é mentira do diabo. Você é filho de Deus. Eu contei hoje pela manhã que quando eu estava lá no terreiro, os espíritos me chamavam de cavalo, mas hoje que eu vim para Cristo, Deus me chama de filho. Então você é filho de Deus. Marta e Maria estão tão focadas no problema que elas pedem que o mensageiro vá falar com Jesus. Às vezes nós somos assim, né? A gente tem a capacidade de pegar o telefone, ora por mim, ora pela minha casa, ora pela minha família, mas você mesmo não ora. Mas você mesmo não vem, não participa de uma consagração, não participa de uma tarde da benção, não tira um tempo num cantinho do sofá da sua casa dizendo: não, o problema é meu e eu vou orar, eu vou lutar por essa causa. Marta e Maria pede que os mensageiros pede que o mensageiro vá chamar Jesus. Eu sou uma mensageira de Jesus hoje, e eu vim trazer uma resposta do céu para você. Marta e Maria, o mensageiro vai, Jesus está trabalhando, Jesus está ocupado, Jesus para ouvir o que o mensageiro tem a dizer. Quando Jesus ouve o que o mensageiro tem a dizer, Jesus conversa, porque ele tinha acabado de ser expulso dali. E um dos questionamentos dos discípulos nós estávamos ali ontem, e ele queria nos apedrejar. E Jesus diz: não tem 24 horas o dia. Sabe, Jesus está dizendo, em 24 horas tanta coisa pode acontecer. Não, tem hora que a gente fala assim, não vai dar tempo. Jesus fala, em apenas 24 horas eu posso dar uma virada na sua vida. Jesus olha para aquele mensageiro e dá uma resposta reta. A morte, a doença que Lázaro está enfrentando não é para a morte. Eu quero que você seja profeta do seu amigo. Se for seu inimigo que está sentado do lado, faz amizade com ele agora e diga assim: o que você está enfrentando não é para a sua morte. O mensageiro, ele recebe a mensagem e ele vai até a casa de Marta e Maria. Quando ele vai até a casa de Marta e Maria, tem pessoas ali, e o mensageiro não fica tímido. Ele diz: olha, eu contei a história e Jesus mandou eu te dizer o que você está enfrentando, o que a sua casa está enfrentando, não é para a... Marta e Maria continuam cuidando de Lázaro, e tem pessoas ajudando Marta e Maria a cuidar. Isso é eu, como diz a bispa daqui, de mim mesma. Eu de mim mesma. Eu começo a imaginar, vem aqui um pouquinho, meu querido, vem aqui perto de mim, vem cá, você que está no ângulo aí. Eu começo a imaginar que um dia Marta e Maria acordam e chega perto de Lázaro. Vem para mim, perto do microfone. Chega perto de Lázaro, pega no pulso e não sente o pulso. Chega perto de Lázaro, coloca a mão no coração e não sente o coração. Ei, crente, você não foi chamado para viver de sentimento. A fé vem pelo crer. Ainda que você não sinta nada, você precisa acreditar. O que faz a gente sentir é dengue, arrepio, dor no corpo. Agora a fé eu não vejo, mas eu creio, porque aquele que prometeu, ele é fiel para fazer. Marta e Maria, por não estar sentindo nada, eles enterram o que está vivo. Quantas coisas você já enterrou porque que ainda está vivo? Quantas coisas para você não sentir, você fala: eu vou enterrar esse diploma, eu vou enterrar o sonho da casa própria, eu vou enterrar o sonho do casamento, eu vou enterrar o sonho da gestação. Ei, querido, para de enterrar aquilo que Deus disse que não é para a morte, mas é para a vida. Ô bispa, relemanda saia, relide coubia de nirreface.
é pouco. Deus manda dizer. Há momentos que tu olha e diz: Senhor, como tu estás fazendo coisas grandes no meu ministério. Eu vejo Deus levantando um ministério poderoso de mulheres, sendo comandado pela tua voz. Relemando de que refácia. Deus diz assim: diga a ela que o espírito de cura está sobre as mãos dela. Alamanda saia chou de récia. E ela sabe a autoridade espiritual que ela carrega. Eu estou levantando um exército de mulheres. Tu disse: Senhor, mas por onde eu começo? E Deus diz: não perca a essência de ser quem tu és. Não perca a essência de ser filha, porque tu é aquela que quando dobra os joelhos tu não pede nada, tu apenas diz: guarda a mim e a minha casa. E é por isso que eu estou dizendo: derrama uma unção profética de cura e um grande exército para caminhar contigo, diz o Senhor. Colocarão as mãos sobre os enfermos. Interessante que para a gente receber autoridades em algumas áreas, nós temos que passar por ela. Ah, não, eu quero receber autoridade para falar com casais. Então você tem que passar a tribulação no casamento. Vai ter que vencer a tribulação para ministrar para casais. Ah, eu quero falar sobre cura. Vai ter que passar por enfermidade para ter autoridade para ministrar sobre cura. Ah, eu não sei o que você está pedindo para passar, mas tenha certeza que aquilo que você está pedindo para passar, Deus vai te experimentar, vai te colocar no processo para ver se você é aprovado para poder ministrar sobre isso. Lázaro, as mulheres, as irmãs, elas não estão sentindo. Elas não sentem respiração, elas não sentem pulso, e elas esquecem da promessa. Não trabalha voltado pelas suas emoções. Apenas acredite na promessa. Não, pastora, mas já faz 20 anos que Deus falou. Ele é dono do tempo, Ele é suficiente. Eu não disse agora que há 30 anos atrás Deus falou que me levaria aos 4 cantos da terra. Agora que Ele começou a me levar, e eu marquei bobeira, nem aprender a falar inglês eu aprendi, bispo. Oh my God. Yes, come here. Não sei o que é, mas eu vi lá na Netflix, eu estou falando aqui. Enquanto Marta e Maria, elas estão indo para o sepulcro levar seus irmãos. Tem pessoas que eu creio, isso é eu creio que tem pessoas que estão ajudando, porque tem pessoas que são especialistas em nos ajudar no momento da dor, mas são infiéis no momento da nossa infelicidade. Não, tem gente que é especialista em enxugar a nossa lágrima, mas não suporta o nosso sorriso. Não, eu vou melhorar. Amigo do seu inimigo, ele não é o seu amigo. Elas estão indo lá enterrando. Aquela multidão atrás, e talvez tenha um murmúrio, porque quando a gente está em luta, tem alguém que fica atrás. A gente finge que não está escutando, mas tem alguém que está atrás, né? Eu imagino elas dizendo assim, as pessoas dizendo assim: olha a Marta, quando Jesus vinha na casa dela, ela era cheia de colocar carneiro passar, colocar comfort na roupa, lavar a sandália de Jesus. Só que a hora que Lázaro ficou doente, Jesus nem apareceu. Está mexendo, tem alguém que está mexendo com as suas emoções. Fica de pé, minha linda. Que cor que é essa? É essa cor. Relemanda súbia. Relibiou de que ni reface. Enquanto eu estou falando sobre emoções, o meu Deus vem visitando o seu coração. Relemanda saia de que refaz. E Ele diz: não seja levado por aquilo que você vê, e nem por aquilo que você sente. Sou eu o Deus de coisas improváveis. Alamande que renécia. Tu chegou aqui dizendo: Deus, eu desisto, e o espírito de tristeza está quebrando você pelo lado de dentro. Mas hoje Deus diz: eu venho limpar dos teus olhos toda lágrima, eu venho devolver a alegria da tua alma. Tu diz: parece que só eu não dou certo em relacionamentos. Quando parece que vai empacar, vem alguém e rouba, trai e mente. Mas hoje Deus está dizendo: eu te amo como tu és, e venho curar as dores das tuas emoções, diz o Senhor dos exércitos. Marta está enterrando,
os amigos estão murmurando. Cuidado quem você convida para andar contigo no tempo de prova. Cuidado quem você convida para andar contigo no tempo de perdas. Eu perdi a minha mãe com metástase, com câncer no corpo todo. E como eu posso liberar só uma palavrinha aqui que Deus liberou para mim? Eu sou uma mulher solo. Quando eu conto que eu sou divorciada, não é troféu para ninguém, não. A Bíblia diz, e é até difícil falar aqui, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, mas existem situações que não tem como você segurar no casamento. Não foi da minha vontade, mas não é sobre isso que nós vamos falar, porque não dá para explicar. Mas eu quero falar com a mulher solo. Quando eu falo a mulher solo, eu quero falar com a mulher solteira. Eu quero falar com a mulher viúva. Eu quero falar com a mulher divorciada. Existem momentos que o inimigo quer trabalhar com as nossas emoções, e ele começa a dizer: você não vai conseguir viver sozinha. Ou talvez até as nossas amizades começam naquela pressão: não vai casar? Você vai ficar assim agora? Ele vai ficar encalhada desse jeito? E aí você começa a se envolver com pessoas. Ora você está com o João, você fica 15 dias com o João, não dá certo. Você fica 20 dias com o Paulo, não dá certo. Aí você vem para a bispa, pede para a bispa ou para o apóstolo colocar a mão na cabeça para orar, porque você está em depressão, porque você está triste. É porque toda hora você fica trocando de relacionamento. Eu tenho uma dica para você: o seu coração não é a arca de Noé para todo animal estar entrando. Fecha essa porta. Começa a cuidar das suas emoções primeiro. Que pressa é essa de casar? Eu não sei viver sozinha. Você não sabe viver sem oxigênio. Agora sozinha você consegue sim. Pode aplaudir a Jesus. E a solteira aplaude também. Tem mulheres que estão sofrendo na ânsia de uma reconstrução e quer reconstruir em cima de sujeira. Quer reconstruir de qualquer jeito. Não, eu preciso estar com alguém do meu lado. Jesus, vem cá e anda do meu lado. Jesus, pega na minha mão aqui. Dá uma segurada nas minhas emoções. Me ensina a ser amiga de mim mesma. Não, eu acho que os meus vizinhos, eles devem pensar assim: essa pastora é louca. Porque tem dia que eu dou cada risada alta dentro de casa. Com quem? Comigo mesmo. Umas coisas que eu faço, eu falo: eu não acredito. E eu dou risada de mim mesma. Eu estava numa situação delicada. Aqui todo mundo sabe que eu ganhei uma casa, né? Não, eu morava numa casa de 3 cômodos com goteira. Aquelas goteiras pretas que quando desce não tem sapólio que tire. Olha que comercial bom que eu fiz agora. Aquela goteira que vai. A cama minha não podia. Se eu colocasse do lado esquerdo, a goteira estava lá. Se eu colocasse da direita, também estava lá. E eu falei para Deus, falou para mim assim: eu sempre achei chique ter uma casa boa. Quem não quer ter uma casa boa, né? E eu falei para Deus, Deus, estou sem mãe, moro aqui sozinha, dá uma casa para mim. E Deus falou para mim: escolhe a casa, filha. Eu falei: eu vou escolher, deu o que der. Saí para a rua, estou andando de carro, vi uma casa lá, um portãozão branco escrito aluga-se. Eu fui ali, olhei para a placa, orei pela casa. Outro dia, passados uns dias, eu passei na frente da casa, tinha um homem arrumando a câmara da casa. Aí eu falei para ele assim: de quem é essa casa? Ele falou: fulano de tal. Eu falei: ele está alugando, né? A placa escrita aluga-se, ele está alugando, né? Ele olhou para mim. E eu falei: e você sabe para comprar? Eu não tinha dinheiro para nada. E você sabe para comprar quanto que é? Ele falou: 550. Eu falei: interessante. Subi no carro, cheguei para minha amiga. Olha como é bom ter amiga de fé. Cheguei para minha amiga e falei: minha amiga, sabe aquela casa assim, assim, assado? Também está vendendo. Ela falou: 550, você acha? E onde que eu vou arrumar 550 mil? Ela falou: pastora, 550 para a senhora é dinheiro, mas tem para pessoas que 550 mil é troco. Eu falei: gente, é onde que eu arrumei essa discípula? Não tem hora que a gente forma umas discípulas que a gente fala: meu Deus, né? 550 mil é troco.
Ela falou: se eu fosse a senhora, eu pedia para visitar a casa. Falei: bora. Fui lá cheia de nada, só fé, dinheiro zero. Falei: eu quero visitar aquela casa. Cheguei na casa, entrei, a primeira vez meu coração já é ela. Aqueles móveis planejados, aquela piscina, sala gourmet. Falei: é aqui, Jesus, é aqui mesmo. Falei: é só 550 mil, Senhor, só isso. Quando eu passou alguns dias, eu passo e escuto um cachorro latindo. Eu fiz o mesmo que o senhor fez agora. Falei: tem gente morando aí. E Deus falou: você não pediu essa casa? Eu falei: é. Eu saía do serviço, da igreja, de onde eu tivesse, pegava o meu carrinho, meu carro, chegava na frente da casa com uma caneta, com o lenço, apertava assim, e a minha mente, a minha fé, a lei da atração me colocava dentro daquela casa. E eu dizia: essa casa é minha, pela fé. Um dia eu desci, eu coloquei as mãos no portão e eu comecei a orar. Hoje que eu sei que tem câmera, eu imagino o dono da casa vendo eu negra, no escuro, no portão, orando ali. Eu imagino o aperto que aquele homem passou. E eu coloquei a mão e falei: é minha. No escuro, careca, o que essa mulher está fazendo orando? E eu estou lá. E um dia sim, um dia não, eu ia. O que você apertava, pastor? Controle de televisão, caneca, blusa. E eu entrava dentro da casa. Eu falei: Deus, eu não vivo por vista, eu vivo por aquilo que eu creio. Se o Senhor quiser, o Senhor me coloca dentro dessa casa. Eu fui falar com o dono de novo. Ele falou assim: pastora, quando a senhora veio, dava para vender, mas agora é só um milagre. Eu falei: milagre? Ele falou: é milagre. Eu falei: nossa, de milagre eu entendo. Ele falou: então, o meu filho, ele veio embora e ele está morando na casa. Deu uma quebra na empresa que ele trabalhava nos Estados Unidos, e ele teve que vir embora. Então agora quem mora lá é a família do meu filho. Então até ele sair dessa, né? Eu falei: é só um milagre? Ele falou: é só um milagre. Só que eu acho que ele achava que eu tinha 550, né? Eu acho. Eu falei: bom, então tá bom. Eu entrei em campanha, comecei a orar e comecei a buscar essa casa na minha mente. Tanto é que enquanto eu estou aqui, eu sinto a minha casa na minha mente do jeito que ela é. E eu comecei a orar, a falar com Deus. Quando deu um certo tempo, não sei se foi 30 dias, se foi 20, o telefone toca, o dono da casa: pastora Sandra, acorda. Eu falei: o que aconteceu? Um milagre. A empresa chamou meu filho de volta, ele está indo para ganhar o triplo. A casa é sua, pode morar lá. Se você está precisando de milagre, eu estou declarando agora: a fé não é por aquilo que você vê, mas é por aquilo que você acredita. Eu não tinha dinheiro, mas aquele homem tinha casa para me dar. Ele falou: pode mudar lá. Moro lá de grátis, 0,800. Aí eu estou passando, porque crente passa a prova, né? Eu estou passando uma lutinha básica, uma choradeira, uma angústia, um nervoso. Eu falei: eu estou endemoniada. Falei: não é possível que tanto eu choro. Fui e comprei um frango com pão, frango assado com pão. Coloquei uma mesa na beira da piscina, coloquei o frango assado, o pão. E estou chorando. Senhor, como eu sofro. Ele falou: estou vendo, filho. Chorar com frango assado e pão na beira da piscina não é para qualquer um. Eu falei: nossa, Deus, perdão aí. Só que olha como que Deus, ele é especialista. Eu estava chorando na beira da piscina, falei para Deus como eu sofro. E Deus falou para mim: estou vendo. Quando chegou a noite no culto, Deus usou o profeta e falou para o profeta. E Deus usou o profeta falando para mim: levanta e vai cuidar dos teus hormônios. Sabe o que eu entendi, bispa? Que demônio a gente expulsa, a saúde a gente trata. Não, às vezes esse chororô seu é uma depressão, às vezes esse chororô seu é uma angústia. Não, às vezes esse chororô seu é até falta de caráter. Também tem tratamento, querida. Ei, para de demoniar tudo e começa a tratar, procurar especialista para cuidar de você. Levantei, comecei a tomar meus remedinhos hormonais, porque eu já estou 60 anos. E agora eu não choro mais. Não, eu choro nos pés de Jesus. Marta e Maria estão dentro de casa.
Elas estão chorando, Lázaro está enterrado. O cenário dentro da casa é de morte. O cenário dentro da casa é de perda. O cenário dentro da casa é de vazio. Quando a minha mãe morreu, eu estava na casa, nessa casa de 3 cômodos. As pessoas chegavam em casa e diziam assim para mim, ó, eu sozinha na casa, chorando. As pessoas diziam para mim assim: ai, sabe essa geladeira? Vai fazer você lembrar da sua mãe, né? Não é melhor levar a geladeira embora? Eu falava: pode levar. Estava sendo guiada pelas minhas emoções. Ai, sabe, fala uma coisa, esse sofá vai fazer você lembrar da sua mãe, né? Pode levar. Tem gente que espera a dor da gente que nem corvo para tirar as coisas da vida da gente. Ei, você está tendo amigo ou você está tendo corvo que está arrancando as coisas de você? Não, você precisa, no meio das dores, manter a sua emoção equilibrada. Porque vai dizer: não, pastora, mas não deixe ninguém abusar de você no tempo do seu fracasso. Tenha saúde mental, dizendo: eu estou na dor, mas eu não vou abrir mão do projeto. Eu estou na perda, mas eu não vou abrir mão dos planos que Deus tem para a minha vida. Quando eu vi, eu estava sem nada dentro da minha casa. Urubus que querem comer a gente ainda vivo. Marta e Maria estão ali. As pessoas estão mexendo com as emoções de Marta e Maria. Eu vejo Jesus chegando e ó, Marta, hein? Marta sai correndo. Marta vai ao encontro de Jesus e diz assim: ô Jesus, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão. Jesus olha para Marta e ele diz: o seu irmão vai ressuscitar. Só que Marta sabe tudo. Tem hora que a gente não sabe tudo, né? Jesus está falando com a gente está falando: não, eu sei, Jesus. A gente só quer ensinar Jesus que não, mas se o Senhor, quando eu tinha 15, quando eu tinha 18, quando eu tinha 45, ó Marta, mas eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos mortos. Jesus falou: dá uma segurada, Marta. Deixa eu terminar de falar com você. Dá uma olhada para o teu amigo e fala: dá uma segurada. Você não sabe de nada. Quem sabe é Jesus. Para de ser precipitado. Marta ouve o que Jesus tem para falar e ela volta correndo chamar Maria. Sabe quem é Maria? Aquela adoradora que eu falei no início, que chorou nos pés, que quebrou o óleo. Tem gente que só adora quando tem, mas essa noite Deus veio buscar o verdadeiro adorador, que ainda que não tenha nada, ele diz: eu decidi vir adorar. Eu não adoro Deus pelo aquilo que Ele tem, eu adoro Deus por aquilo que Ele é. Só quem adora Deus por aquilo que Ele é, levanta a mão e dá um brado de glória na presença dEle. Aleluias. Eleva a sequia. Deus grandão. Tem uma mulher que a blusa dela é de onça. Fica de pé um pouquinho. Relemiandequeia chobia. Elemandequira nasce de lirefaz. Hoje o Deus da cura vem te visitar. Sou eu, Deus médico dos médicos. Tem hora que você olha para o diagnóstico e diz: não vai ter jeito. E Deus está dizendo: se prepara, porque tu vai viver um milagre dentro da tua casa, diz o Senhor. Marta e Maria recebem Jesus. E sabe o que acontece? Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele chora no meio dos incrédulos. Que Jesus não venha chorar por causa de nós hoje. Que Ele possa encontrar em nós tamanha fé incomparável. Porque a Bíblia diz: se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para um monte: passa de um lado para o outro, ele vai passar. Não, para de ser um homem sem fé. Comece a acionar a tua fé. Pastor, eu não acredito mais em nada. Eu já passei por tanta vergonha, por tanta coisa. Querido, não importa o que você passou. O que importa é o que Deus está escrevendo para você. Não importa quem você era. O que importa é o que Deus está fazendo por você. Eu tenho habilitação. Tenho habilitação e dirijo. Deixa eu explicar bem certo. Mas quando eu comecei a dirigir, eu sou muito
Sou muito empolgada. Então eu estava dirigindo, passava uma pessoa, eu soltava tudo. Ai, pei! E eu batia. Eu não dava conta de frear, freio de mão, de buzinar e falar tchau. Então eu já batia. Eu empurrei caçamba, eu entrei importando a casa dos outros. Eu fiz miséria com esse carro. Aí eu comecei a chorar, né? Eu sou uma incapaz. Eu não nasci para dirigir. Quantos têm medo de dirigir aqui? Tem que ser corajoso. Eu falava, eu tenho medo. Eu sou um fracasso na direção. Eu não vou dirigir mais. Na estrada, cada vexame que eu dava, minha mãe é elogiada 24 horas enquanto eu estava na direção. Eu falei, Deus, eu não vou dirigir mais. E um dia, no meu cantinho particular, secreto com Deus, eu comecei a orar e falei, Deus, por que eu bato tanto o carro? Eu tenho habilitação, eu estudei, eu tenho condições, eu tenho saúde mental. Eu tenho medo de dirigir. Eu entrava no carro, dava aquela gastura em mim. Nossa, vocês sabem o que é gastura, gente? Isso aqui é bem do interior, né? Dava aquela gastura em mim. Eu falei, Deus, por que eu chorando? E Deus falou para mim assim, porque você está focada no retrovisor. Você precisa olhar para o para-brisa. Ei, talvez você está batendo o rosto, quebrando a cara, porque você está de olho no passado e está esquecendo de olhar para o futuro. Não, talvez você não está conseguindo caminhar para frente, porque você está olhando o que você perdeu lá atrás e esqueceu de olhar o que vem vindo para frente. Ei, querido, Jesus estava dizendo para Marta e Maria: ah, Lázaro morreu lá atrás, mas eu cheguei agora. O que vale é daqui para frente. Lázaro, Jesus, ele chora e ele dá uma palavra de ativação. Ele dá primeiro uma direção. Aonde você colocou? Isso aí é Deus dando uma direção. Onde você colocou? Onde você colocou seus projetos? Onde você colocou seus sonhos? Aonde você colocou? Não, aonde é que você colocou? Eu já enterrei muita coisa viva. Eu já enterrei muita coisa que eu dizia, não tem como Deus fazer. Se Deus não fizer, quem vai fazer? Aonde você colocou? Deus dá uma, pede a direção. Leva Marta e Maria de frente para o sepulcro. Uma coisa que eu entendo: se você não resolver o seu passado, você não vai conseguir entrar no seu futuro. O passado tem que ser resolvido. Jesus leva Marta e Maria aonde? Na frente do túmulo, no lugar da dor. Tem gente que quer fugir da dor, quer mascarar a dor. Não, vou passar um batom e pôr um salto alto e vou. Não, querida, vai procurar um terapeuta, vai procurar ajuda. Não, sai desse negócio de querer mascarar a dor, que o negócio vai ficar complicado. Jesus disse: aonde vocês colocaram, e levou de frente. Passado bom é passado tratado. Quer que eu melhore? Quer casar, mas não esquece do ex-marido? Quer engravidar, mas não esquece do aborto espontâneo que você teve? Ei, encara o passado, resolve a dor do passado. Porque quando você engravidar, você fala: eu já perdi o primeiro, será que eu não vou perder o futuro? Não está pronto para engravidar de novo. Precisa resolver seu passado. Mas Jesus coloca Marta e Maria e a multidão. Milagres expositivo. Diga: eu quero viver um milagre expositivo. E eu estou vivendo um milagre expositivo. Jesus para na frente da pedra e ele dá uma palavra de ativação. Você precisa ser ativado. Não, você não pode ficar morto a tarde toda só no Netflix, muda aqui, no Instagram. Isso aí é gente morta. Você precisa ser ativo. Que negócio é você fazer comida e ficar 5 dias louça em cima da pia? É prato no chão, é toalha jogada na porta. Não, você precisa ser ativado, você precisa ser pra cima. Eita, precisa rapar embaixo do braço, tomar banho, escovar dentro, precisa viver. Jesus é uma palavra de ativação. Tem um morto aí dentro, mas se você remover a pedra, eu já estou ouvindo uns homens e umas mulheres ativadas aqui. Eu já estou ouvindo uns homens e umas mulheres que não ficam parados diante das dores do passado. Ai, pastora, eu não consigo nem cozinhar porque eu já sofri tanto no ano de 2000 já passou, querida. Fazem 24 anos, agora você precisa andar para frente. Você precisa remover pedras, você precisa tirar obstáculos. Jesus dá uma ordem de comando. Diga: Jesus dá uma ordem
de comando. Remove a pedra. Interessante, o grupo de louvor me ajuda? Interessante que Jesus poderia remover a pedra sozinho. Era só ele dizer: pedra, passa de um lado para o outro. Mas tem coisas que é você que tem que fazer. Não, ficar deitado chorando, comendo bolacha, pipoca e dizendo, que nem eu, comendo frango assado com pão e estou sofrendo, não vai adiantar nada. Você tem que se levantar. Você pode se levantar? Você tem que se levantar. Marta e Maria, Marta olha e fala para Jesus assim: Jesus, já faz 4 dias, o que está lá dentro já está cheirando mal. E Jesus, ele fala: eu só estou pedindo uma coisa: remove a pedra. Talvez nessa noite você chegou aqui e você está dizendo: Jesus, o que eu estou vivendo já está cheirando mal. A vizinhança já está comentando, os amigos do trabalho já estão falando. Eu só tenho uma voz para liberar para você nessa noite: remove a pedra. Remove os obstáculos. Não, se você está acostumado a chegar lá toda descabelada, chorando, amanhã você vai chegar diferente. Vai chegar lá toda apertadinha no salto alto. Amanhã você, homem, vai chegar lá todo chique de camisa, aqui assim, da Lacoste, arregaçando a manga, e vai dizer: por que você está chique assim? É porque hoje eu vim para remover pedras. Hoje não tem, hoje não tem bobagira, hoje não tem desânimo, hoje não tem traição. Nada tira eu do foco. Jesus já me deu uma ordem: eu sou removedor de... Quando a pedra, quem tem que remover é não terceirize o seu problema. Tem gente que gosta de terceirizar o problema para outro, né? Jesus fala: remove a pedra. A gente chama outro, fala: Jesus, remove para mim. Ô pastora, remove para mim. Ô Paulo, remove para mim. Não, diga: a pedra, quem vai remover sou eu. Na manhã, quando for cedo, eu não sei, cedo não é meio-dia. Meio-dia a gente já dá boa tarde, né? Cedo não é meio-dia. Amanhã, quando for cedo, você vai pôr uma roupa boa, vai dar uma arrumada nessa cara feia que você tem. Você vai pôr um sorriso. Cara feia não assusta o diabo e nem impressiona Jesus. Sabe o que impressiona Jesus? É quando nós estamos no meio de tantas lutas e a gente diz: alegria em Deus é minha força. Não, eu já tive alegria, sorriso, que quando eu sorria a lágrima descia. Mas eu dizia: eu bem sei em quem eu tenho crido. No tempo certo Ele vai me exaltar. Eu estou profetizando nesse domingo, o primeiro dia da semana. Eu estou liberando uma palavra específica para você. Deus sabe que o tempo certo de te exaltar, mas amanhã você já vai começar a remover pedras. Vai remover a pedra da aflição, a pedra da depressão, a pedra do abandono. Você vai remover pedras. Quando eles removem a pedra, tem alguém para tirar para mim aqui? Quando eles removem a pedra, Jesus para de frente. Fica bem conectado em mim, não se preocupa com a mesa não. Jesus, ele para de frente e ele diz assim: Lázaro. Antes de eu terminar, a Bíblia diz que quando ia enterrar, sepultar alguém, ficava um capelão, uma pessoa específica na entrada do sepulcro. Ali ele cuidava do corpo. Ali ele enrolava o corpo com faixas e colocava para dentro. Jesus fala: remove a pedra. Ele para de frente ao sepulcro e ele diz: Lázaro, sai para fora. Do jeito que Lázaro estava todo enrolado, ele saiu sem ajuda de ninguém. Ele veio sozinho para fora. Sabe o que eu estou dizendo para você? O que Deus vai fazer para você, você não vai precisar de ajuda de ninguém. A sua fé será suficiente para ativar o milagre que você tanto espera.